fechando aí a parte da questão demográfica, a gente tem uma questão que é muito discutida, que é muito falada hoje. A gente até fez um trabalho ano passado sobre os refugiados, né? Então, para vocês estão tranquilos em relação a isso, que a gente propôs algumas atividades em cima disso. Então, veja bem, uma tendência natural agora na questão demográfica são as migrações. As migrações, elas podem ser entendidas como deslocamento do indivíduo, né? Então, quando você está num país, numa cidade, ou num estado e vai para outra região, isso é caracterizado como um deslocamento, né? E a migração, ela pode ter como característica, né, o ato do indivíduo sair de onde ele mora e ir para outra região, país, no caso seria uma emigração, ou até mesmo um ato de entrada, né? No caso aí, quando o indivíduo vai morar nos Estados Unidos e lá ele é entendido como imigrante, né? Tem dados mais... Oi? Letícia falou que tem uma pergunta. Entra aí no chat, você viu. Tá, daqui a pouco eu volto nas perguntas para a gente ganhar tempo aqui, tá? Deixa eu só continuar aqui rapidinho. As perguntas daqui a pouco vocês podem colocar no chat que eu vou voltar nelas daqui a pouquinho, tá? Então, veja bem. Olha só. Então, uma tendência, uma situação que a gente pode também analisar é a questão do aumento do deslocamento da população, principalmente no atual período técnico, científico, né, informacional, o período econômico que a gente vive. Desde os primórdios da humanidade, a gente vai ter a necessidade de deslocamento. Então, houve períodos em que a população era nômade, né, não tinha um local fixo para morar, e a tendência era que as migrações fossem uma coisa natural nesse período. Com o passar do tempo, o homem vai criando recursos e, consequentemente, vai se fixando em determinados locais, como, por exemplo, naquelas áreas de mais amenidades ambientais, né, ou que a gente chama de áreas ecúmenas, né, são áreas que têm maior facilidade para poder estabelecer uma agricultura, criar uma cidade, entre outros. E aí, o que acontece? Num período contemporâneo, a gente vai ter um aumento das migrações por vários fatores. Então, quando a gente vai trabalhar a ideia de migração, a gente tem que lembrar que o deslocamento ele pode ser atrativo, né? Você pode ter um fator que atrai a população a fazer esse deslocamento. Por exemplo, quando eu falo em fator atrativo, eu poderia citar um indivíduo que sai do Nordeste e que vai trabalhar em São Paulo. Então, ele escolhe essa mudança com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, né? Ou até mesmo, em alguns casos, eu tenho processos migratórios que são associados a fatores repulsivos, que expulsam o indivíduo, que fazem com que ele tenha que sair de onde ele mora porque ele precisa para garantir a sua vida, né? Não é porque ele quer, ele não escolheu aquilo. Então, esse tipo de movimento migratório está muito ligado atualmente ao que a gente chama de refugiados, né? Que são indivíduos que se veem obrigados a deslocar de onde moram por fatores econômicos, ambientais, guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas, entre outros, né? Então, dentro desse contexto, a gente pode diferenciar os perfis de fatores que influenciam no deslocamento. Uma outra questão importante é sobre os recursos, né, que estão influenciando na migração. Por exemplo, hoje você consegue viajar mais facilmente por causa dos aviões, dos trens, né? Você consegue planejar uma viagem, procurar um emprego em outros países com mais facilidade. Então, esses fatores técnicos também subsidiaram o aumento das migrações, que, notem, tem vários perfis, né? Eu poderia pegar escalas diferentes de análise, por exemplo, pegar fuga de cérebro, né? Pessoas que saem dos países subdesenvolvidos e vão para países desenvolvidos trabalhar em pesquisa, porque no seu país de origem não tem recurso, não tem infraestrutura e tal, né? Hoje você pode notar a migração de pessoas que vão trabalhar em outros países diante de um perfil
educacional diferenciado, uma mão de obra qualificada, enfim, você tem vários contextos, né? Você tem, por exemplo, pessoas saindo da Bolívia, aqui próximo da gente, que vem para o Brasil, porque o Brasil consegue ainda ser melhor economicamente falando do que a Bolívia, e aí você tem uma série de perfis migratórios que a gente pode analisar, né? Então, basicamente, essa introdução a gente pode notar em relação a isso, e aqui a gente vai ver algumas imagens que refletem, né, ou que retratam algumas dinâmicas migratórias, né? Aqui a gente pode notar aqui uma imagem de um campo de refugiados, né, que são muito comuns em alguns lugares da África, né? Na sequência eu vou mostrar alguns de destaque. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma tenda, onde uma família mora na Somália, no Quênia, na verdade, né, o campo de refugiado de Dadaab, que é no Quênia, né, o Quênia fronteira com a Somália. Então, muitas pessoas saem da Somália, porque na Somália, além da pobreza, além da fome, além dos problemas estruturais, você tem perseguições étnicas religiosas. Então, muitas pessoas saem da Somália, atravessam a fronteira e vão se refugiar em campos como esse aqui. Para vocês terem ideia, em dados atuais, esse campo de refugiados já deve ter mais de 460 mil pessoas morando lá. Só para vocês terem ideia, a nossa região aqui toda, né, os 26 municípios da região metropolitana aqui, deve ter mais ou menos 500 mil de pessoas. Agora, imagina pegar toda essa população do Vale do Aço e colocar em tendas, barracas, em locais que não têm infraestrutura, como água tratada, esgoto. Oi. Tipo, quando elas saem de um lugar, vão para outro, tipo, deve ser muito longe. Elas carregam essas barracas? Geralmente vão improvisando, né? Isso aí, se você observar, são arbustos, pedaço de lona e tal. Isso aí vai sendo improvisado, porque em alguns casos, a gente está falando da África, né? Então tem casos aí, Letícia, que famílias são numerosas, né? Eu vi uma matéria há uns dias atrás aí, que mostra essa realidade mesmo. Uma família, na verdade, era um homem que tem duas esposas, né? Então a gente está falando de população muçulmana que permite, né, no caso aí, a poligamia. Então esse homem, dando a entrevista, ele falou que fugiu da Somália, né, para poder garantir a vida dele e das suas duas mulheres. E uma mulher dele tinha 8 filhos e a outra tinha 2 crianças pequenas que morreram durante a fuga da Somália indo em direção ao Quênia, né? Então, às vezes, você tem dificuldade até de carregar os itens básicos que você tem para poder levar para outro país. Então, você acaba tendo que fugir ali o mínimo possível para poder garantir a sobrevivência. Então, às vezes, a gente vê essa situação. E aí tem uma outra imagem, né, de um outro campo de concentração, no caso aí na Etiópia, né? Vocês podem observar a paisagem aí, uma faixa do Sahel, né, uma área de transição. A vegetação não é tão densa, não é tão fechada como uma floresta, então a gente tem os problemas ambientais que também podem dificultar a sobrevivência dessas pessoas, né? E aí é uma tendência natural. Notem que a gente está falando de refugiados que saem de algum país da África e estão dentro da África ainda, né? Então, você tem países que têm refugiados ou imigrantes internos, né? Ou seja, a pessoa sai da sua cidade e vai para outra ou para outra região. Você tem casos em que o indivíduo sai de um país e vai para outro, mas dentro do mesmo continente, mas também nós temos fluxos migratórios ou de refugiados, né? Como, por exemplo, a gente vai ver aqui nesse mapa, né? Que podem caracterizar, por exemplo, pessoas que saem da África e vão em direção à Europa. Então, a gente está falando de migrações internacionais aí, extracontinental, né? Então, você tem diferentes perfis migratórios aí. Então, a gente tem esse contexto que precisa também analisar dentro do contexto que a gente esteja estudando aí, tá? Aqui, esse mapa, ele mostra aqui, eu até procurei uma aula anterior que a gente já tinha visto para mostrar, que é uma das prováveis rotas, né, que justificam a chegada do homem ao continente americano como um todo, né?
Hoje nós temos várias teorias que explicam essa chegada do homem à América. Uma delas Por que a América está do... Então, cara, aqui a gente tem uma questão importante na O que cartografia, ele perguntou? por que a América está do outro lado, né? Geralmente a gente está acostumado a ver o planisfério e ver a América do lado aqui da África, né? Foi invertido. Em termos de localização, continua a mesma coisa. Deve ser o Ivan que perguntou aí, né? Desde que você tenha A gente deve estar vendo pelo outro lado do mapa. Essa seria outra perspectiva. Desde que você tenha um norte aqui, ó, a Rosa dos Ventos, né? Aquelas informações básicas que o mapa tem que ter, isso é meio que indiferente. Tanto é que se eu falasse para vocês que o mapa não tem a diferença entre cima e embaixo, vocês poderiam ficar um pouco mais confusos, mas isso muitas vezes, o mapa, ele tem uma representação ideológica, ou seja, se você pegar um mapa feito na Europa, por exemplo, né, a gente estuda isso em cartografia, vocês vão ver que alguns mapas vão privilegiar a Europa e vão colocar outras áreas deformadas, menores e tal. Então, é uma perspectiva de quem está fazendo o mapa, né? Isso. E aqui a gente tem uma perspectiva que interessa para a gente, é entender como é que foi feito esse deslocamento. Então, tem uma pergunta. Oi. Tipo, eles saíram de um certo lugar e foram nadando, tipo, de canoa, que nem mostrei no mapa? Tá, é isso que eu vou explicar. Então, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Primeiro, uma outra perspectiva histórica para entender o mapa também. A gente entende que até então, né, as pesquisas paleontológicas, aqueles estudos antigos que a gente tem sobre a evolução humana, datam, né, relatam que a população, os hominídeos surgiram na África, correto? Então, vocês devem ter estudado isso em algum momento da vida de vocês, ou não? Sim. Sim, então vocês aprenderam isso, né? Tem até o fósforo da luz. Se eu não me engano, foi no 6º ano. Pois é, vocês vão lembrar disso. Então, a ideia aqui é que esses caras surgem aqui na África e em um determinado momento, eles vão migrar para outras regiões, né? E na medida que eles vão migrando, você tem a variação de espécies, né? Os hominídeos, os Homo ergator, Homo neandertal, e assim sucessivamente, né? E aí tem a Europa como um período importante, como um local importante para o desenvolvimento, né, da espécie humana. E aí, o que acontece? Ao longo da história, a gente sabe que o planeta passou por diferentes períodos climáticos, as glaciações, por exemplo. E nessas glaciações, que o planeta aquece, esfria, né, e em determinados momentos que congelou, a população começa a migrar, e nessas migrações aqui, ó, a teoria que a gente tem, né, que tinha como referência, é que o mar congelou aqui, os caras conseguiram atravessar o Estreito de Bering, né, que hoje é uma pequena faixa que separa aqui os Estados Unidos, o Alasca, da Rússia, né. Então, a partir dessa glaciação, o homem começa a avançar no continente americano. Então, tem teóricos que vão falar que demorou em torno de 10 mil anos para chegar em todo o continente americano, né? E aí você vai ter, na medida que eles vão fixando em determinadas regiões, você vai ter a evolução de diferentes grupos étnicos, né? No caso aqui, aqueles índios americanos, Seahawks, Apache, os esquimós, os inuits aqui no Alasca, os astecas no México, né? Os incas, os maias, e assim por diante, até chegar nos diferentes tribos brasileiras aí de índios, né? E aí, Letícia, você perguntou aqui, essas canoas, também tem teorias que justificam, né, que tentam explicar que os homens chegaram à América atravessando aqui o Oceano Pacífico em canoas, né? Por que essa teoria pode ser interessante? Porque o Oceano Pacífico, como o próprio nome diz, ele foi dado pelo navegador Fernão de Magalhães, e ele identificou, né, percebeu que quando ele navegou essa região, o oceano era muito calmo, era muito tranquilo. Não é, por exemplo, igual algumas regiões como o Cabo da Boa Esperança aqui na África, né, que tem muitas tormentas, a Terra do Fogo aqui na América do Sul, que são áreas que têm... Eu também tenho outra pergunta. Diz. Ali, tipo, aquele bonequinho ali do lado da Oceania, por que ele está em cima da água?
Aqui é uma projeção, né? Aqui é uma ideia de como é que ele se deslocou, porque se ele colocasse em cima do mapa aqui, o desenho, a escala ficaria menor, então ia aparecer mais o homenzinho do que o mapa em si. Você pode perceber essas ilhas aqui pequenas, né? Por isso. Deixa eu ler. Oi. A linha vermelha ali não falou que ele foi pro outro lado da América do Norte. Lá em cima. Linha vermelha. Um homenzinho na América do Norte. Não foi. Ah, tá. Você está falando para essa região aqui, né? É. Então, mas a gente vai ter aqui tribos indígenas que vão ocupar essa região. Tanto é que quando a gente estudar a América, a gente vai ver que os europeus chegam por aqui e, num primeiro momento, eles vão dizimar os índios aqui, né? Então, aqui a gente está... O mapa... Canibalismo? A gente está destacando aqui a teoria, né? O caminho que a dinâmica demográfica foi feita aqui. E aí, sobre a questão da ocupação da América do Sul aqui, vamos entender aqui por que essa proximidade com a Austrália aqui, com a Oceania, né, essa relação, ela ganha força atualmente. Tem pesquisas genéticas, né, então você tem estudos genéticos de índios brasileiros aqui e de aborígenes, né, os aborígenes eram povos tradicionais da Oceania, da Austrália, tem denotado essas pesquisas genéticas que o índio, né, ele tem um perfil muito parecido, geneticamente falando, com os aborígenes. Então, ajuda a gente a entender aqui essa relação, né, de possível imigração da Oceania para cá. Também tem outras teorias que não está aqui no mapa, mas que também pode justificar que povos próximos ao litoral da África conseguiram atravessar até chegar na América do Sul também, né? Então, tem várias teorias. Então, essas teorias, elas podem serem muito sensíveis, por exemplo, à descoberta de um fóssil novo. Então, vamos imaginar que um arqueólogo, um paleontólogo, descobre um fóssil em algum lugar da América, da África, da Oceania, e a partir disso pode mudar toda a teoria que se explica em relação a isso, entendeu? Então, é muito baseado em dedução do que, propriamente dito, de induzir, né, de ter uma relação de causa e efeito direto, tá? Mas as teorias são essas e acho que vale a pena estudar porque elas, né, abrem uma série de discussões, tá? Você tira minha dúvida que está no chat. Só comenta aí, já que você falou, comenta aí para mim aí. Quais são as chances de uma africana ter um filho albino? Ixi, aí a gente tem que ver com a ciência, né, Letícia? Eu não sei a proporção de a cada quantos nascidos, quantos vão nascer com o problema da questão da pele, do albinismo, tá? Eu não sei, eu não saberia dizer em termos de proporção. Talvez uma conversa com a Rose, que dá aula de ciência para vocês. Eu vou perguntar para ela. Talvez seja isso. Mas o que eu posso te falar, lembrando do assunto que a gente está estudando, é de que alguns países na África, né, têm um ato, têm a prática, né, de perseguir esses indivíduos que nascem com problema na pele aí por causa da questão do albinismo, tá? São pessoas que sofrem violência, são assassinados e tal, tem uma série de questões... Depois fala que a gente é racista. Mas acontece isso. Não, mas, assim, essa questão de preconceito e tal, ela é inerente ao ser humano, Letícia. A gente não pode só colocar isso, até porque o Brasil, de fato, é racista, sim. E lendo sobre o assunto, a gente fica estarrecido por causa disso. Agora, em alguns países na África, me foge o nome agora, quando nasce um indivíduo albino, né, você tem até que ter cuidado da família fugir com o bebê, porque senão eles podem matá-los, né, podem assassiná-los e tal. É uma questão triste, mas acontece, né? Então, A única coisa que eles não sabem é que o bebê não tem nada, não tem culpa, né? Mas acontece, né?
Bom, aqui nesse mapa a gente tem... Oi, alguém ia comentar aí? Esse mapa aí tá certo. Ah, tá. Então vamos lá. Esse mapa, ele coloca em destaque para a gente as áreas com mais chegadas de imigrantes e com as áreas com mais emigrantes, né? Então, o que a gente pode notar? América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, né, em especial, são regiões que têm um maior índice de chegada de imigrantes, tá? Já em contrapartida, a gente pode notar até as regiões que têm maior número de pessoas que estão saindo dos países para irem para essa região. Então, vale lembrar aqui, olha só essa rota aqui, ó, da Península Indo-Hispânica, né, na Índia ali, por exemplo. Então, muita gente sai da Índia e vai para os Estados Unidos e Canadá, né? Você tem muitos imigrantes saindo da China, né? Então, você tem esse contexto, né? E o fato dessas áreas receberem mais imigrantes é porque elas têm um caráter de atração maior do que as áreas mais pobres, né? Já a África, tendencialmente, vai ser uma área de repulsão de pessoas. Então, você vai ter muitas pessoas saindo da África e indo para a Europa, né? Indo, em alguns casos, para o Oriente Médio, até mesmo para o Brasil. O Brasil recebe muitos imigrantes e até mesmo refugiados africanos, né, trabalho que a gente fez ano passado sobre análise dos perfis de pessoas que vêm para o Brasil. Tá? Um outro perfil aí muito interessante de estudar, que a gente vai ver no contexto do continente americano, é com relação à travessia de mexicanos para os Estados Unidos, né? E além aqui dos mexicanos, né, a gente pode destacar também os cubanos, né, que viajam em direção aos Estados Unidos. Então, você tem rotas aqui, olha só o que um cubano faz para poder chegar nos Estados Unidos, né? Alguns casos eles vêm aqui para o Equador e começam a atravessar aqui a América Central, passando por Panamá, Costa Rica, né? Há relatos de viagens que são feitas aqui da região da América Central, como, por exemplo, Nicarágua, Honduras, Guatemala. As pessoas vão andando até os Estados Unidos, até a fronteira, né? Então, no México aqui, eles são barrados, muitas vezes são obrigados a voltar, mas em alguns casos eles chegam na fronteira e têm que atravessar para entrar nos Estados Unidos, né? Já tem casos também de imigrantes aqui cubanos que atravessam aqui e chegam para os Estados Unidos. É uma distância próxima aqui, né? Oi. Uma viagem dessas costuma demorar quantos dias? Ih, cara, eu não tenho... Provavelmente 1 ou 2 meses. A gente pode falar de meses em alguns casos, tá? Porque varia, né? Aqui a gente tem... Eu também tenho uma pergunta. Os pardos estão no grupo dos negros? Oi? Os pardos estão no grupo da raça negra? Que nem o meu tipo. Os pardos? É. Então, Letícia, tem uma teoria em cima disso aí que assim... houve um período em que quando você ia preencher um formulário lá para inscrição, você coloca lá, declara sua raça. Aí você tinha que colocar lá branco, negro, mestiço, etc. e tal. Aí começaram a parar com isso, e aí coloca a questão da declaração de cor, né? Conceitualmente falando, eu poderia explicar, né, baseado num livro que chama História do Pensamento Racial, Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial. O autor ele fala que o termo pardo significa branco sujo, né? Branco sujo. Então, se você for... né? Mas para chegar nesse contexto tem uma história, né? Tem uma questão aí que começa na Europa com a questão da ideologia superioridade de raça, né? Como é que se chegou para poder estabelecer essa questão da superioridade de raça? Então não sei se eu já comentei com vocês. Esse cara é racista. Mas não sei se eu já comentei com vocês, mas tem pesquisas na Europa do século XVIII, XIX, que abriam o crânio de um negro africano, de um japonês e de um europeu, e falava, né, que o crânio do africano era menor, então o cérebro era menor, então ele era menos inteligente que o europeu, então isso foi criando uma condição para se promover uma superioridade de raça e, consequentemente,
geral, que a gente chama de escravidão, né? Lembrando que a escravidão ela começou antes dos europeus chegarem na África, né? A escravidão é um processo que já acontecia em vários povos, até mesmo na África, povos africanos cometiam escravidão sobre os outros. Você tem os egípcios que também tinham o hábito de escravidar, os romanos, enfim. A escravidão ela é uma presença na história da humanidade, não é de tempos de 1500, 1400 em diante, não. Né? O termo escravo vem de eslavo, né? Então, lá na Europa, brancos, né, em especial, no caso aí, destacando, já faziam essa prática, né? Quem falou isso mesmo, que branco é branco sujo? Eu não sei se o termo foi do autor do livro, né? O livro chama-se Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, e o autor chama Demetrio Magnoli, e ele escreve sobre a questão do racismo, né? Ele faz estudos sobre os Estados Unidos, cara, Brasil. Ele não tem família para receber educação, ele vai lá e fala isso. Não, mas ele explica. Mas é tudo questão do ponto de vista. Ele está explicando o ponto de vista. Ele está explicando o termo, mas, às né? vezes tem que ficar caladinho para não entender. Dirley foi embora. Galera, esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu passar aqui para vocês. É esse livrinho aqui, ó. Tá vendo? Tá um livrinho que destaca essa questão. Esses caras tá? têm que ficar caladinho para não ofender os outros. Tá. Se não tem educação, não fala não. Tá bem. Então vamos voltar aqui para a discussão, e outra galera. Pergunta também sobre a imagem. Por que tem um monte de rosto aí na divisão? Então, pode ser pessoas que sumiram, que morreram aí tentando atravessar o muro, né? Ou foram pessoas que foram capturadas? Várias pessoas, quando vai tentar atravessar o muro para chegar nos Estados Unidos, morrem, né? Algumas morrem afogadas, outras morrem no deserto, né? Por que não dá a volta pelo mar? Mas o mar causa desidratação, porque não tem água doce, né? Então tem uma série de questões. E essas regiões são muito vigiadas também, galera. Ivan, então, se você prestar bem atenção na imagem, a divisão vai até lá no fundo. Né? A divisão... Vai até no mar. E tem a guarda costeira também, que fica monitorando, né? Bom, então, vamos avançar aqui. Vai dar a volta, ué. Vamos avançar. Outro lugar que a gente pode também relacionar a questão dos refugiados é com relação à Síria, né? A Síria é um país que vive em guerra civil, uma guerra interna, né? Já há alguns anos, desde 2011, e estima-se que milhares de pessoas fugiu, né, da região. Inclusive, uns meses atrás, né, teve uma criança que apareceu morta na praia, era um menino, né? A imagem varreu o mundo, né? E essa criança era de origem síria, né? A família tentando sair da Síria por causa da guerra, né? Ao tentar atravessar o Mediterrâneo, né? O barco naufragou e, se eu não me engano, eram 5 pessoas da família, né? Morreram 4, né? Ficando somente o pai da família. Foram 3 crianças e a mãe, e inclusive a criança, né, devia ter 3, 4 anos, se eu não me engano. É uma imagem muito forte e que caracteriza aí essa questão dos refugiados por causa da guerra, né? O país vive uma guerra muito violenta, né? Então tem uma série de impactos, né? E esse aqui também é um outro mapa de migração causada por eventos climáticos extremos, né? O que seriam isso, né? A tendência do planeta agora é ter cada vez mais eventos climáticos extremos. Chuvas, tempestades, ondas de calor, ondas de seca, né? Inundações, enchentes. E esses fenômenos vão impactar no modo de vida das pessoas e pode, né, naturalmente gerar aí uma onda de migração muito significativa, né? Então, se você pegar uma região que está na beira, no litoral, com aquecimento global, o aumento do nível médio dos oceanos, você pode fazer com que essas pessoas comecem a ter que migrar para outras regiões, né? Você tem lugares na África, por exemplo, que avança a desertificação, né?
e perde, por exemplo, a capacidade de agricultura e aí, consequentemente, começa a gerar mais fome. Você tem lugares que a água está ficando escassa, né? Como, por exemplo, no caso aqui do Iêmen, né? Enfim, você tem esses contextos que também pode gerar essas migrações. Oi? Ainda existe varíola. Sim, né? É possível ter, mas é uma doença que foi controlada, né? A questão da vacina e tal, mas pode ter regiões que ainda tem casos da doença acontecendo, né? Porque a varíola é considerada uma doença infecciosa, né? E ela é muito facilmente tratada, prevenida com vacina, né? Pessoal, Mas, oi? a tuberculose também existe, só que em casos bem menores do que antigamente, né? Sim, né? Mas tem regiões pobres, Letícia, aí principalmente trabalhando na questão do rural e urbano, a gente tem casos ainda de tuberculose, por exemplo, em cidades do Rio de Janeiro, em áreas de favela, ainda tem casos, né, significativos de tuberculose. E aí os fatores têm a ver com infraestrutura, qualidade de vida, renda, enfim, né? E, inclusive, uma questão aí de atualidade que a gente poderia discutir é que o Bolsa Família tem pesquisas, né, que tentam relacionar a diminuição da tuberculose com a expansão, com o avanço da política de cobertura de promoção e distribuição de renda como o Bolsa Família. Então, aqueles lugares que nos últimos anos começaram a receber aquela população que antes não tinha renda, né, e começa a ter a renda do Bolsa Família, tem alguns estudos que mostram, né, uma redução da ocorrência de tuberculose, mas não necessariamente só por causa do dinheiro, mas também por causa dos requisitos que a população que tenha a Bolsa Família tem que cumprir. Tem que ter, por exemplo, criança tem que ir para a escola, né? Tem que ter acesso à educação, e aí melhora o acesso à saúde, e aí acaba tendo uma prevenção maior na questão da redução de algumas doenças, né? Então, a nível de conhecimento, né? Aqui a gente tem um mapa de rotas, né, de migração da África e da Ásia para a Europa, né? Então, aqui a gente tem um mar Mediterrâneo, onde muitas pessoas tentam atravessar para chegar na Itália, né, na França, na Espanha, na Grécia, né? Grécia e Turquia são os países onde se entram mais refugiados para ir em direção à Europa, né? Então, também tem essas conjunturas aí, né? E aí a gente estava falando do Sahel, né? Que tem algumas discussões aqui em relação à desnutrição, né? Que é um assunto que a gente pode destacar também, né? Oi? Falta um minuto. Oi. Ah, tá. Então já vou encerrar, tá? Praticamente acabou já. Então seria isso aí. Dúvidas, galera? Sim, Não. no chat. Fala. A guerra da Síria acabou. Não, ainda tem conflitos armados lá. Pessoal, você não tinha respondido minha pergunta.